Iniciamos hoje, né, nessa terça-feira, dia 9 de maio, a última aula, né, do nosso primeiro curso introdutório de aprimoramento dos profissionais das categorias de base, realizado aqui pela FF Academia, né, uma iniciativa da Federação Goiana de Futebol, através do seu presidente, Rony de Freitas. Queríamos, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês por esses dias, né, compartilhando esse aprendizado, compartilhando essa experiência. Nós esperamos que vocês tenham absorvido bastante conhecimento, que esse curso possa fazer com que o futebol goiano evolua, né? É o primeiro de outros que virão, outros específicos nas áreas, nas distintas áreas, né? Na área técnica, na área de gestão, na área de arbitragem. Tenho certeza que, como o presidente vai falar mais tarde no encerramento, a FF Academia veio para ficar. Então, de antemão, agradecer a todos vocês, né, que estão aqui. Ontem nós tivemos um pequeno probleminha, uma estabilidadezinha na turma 1. Então, alguns participantes da turma 1 estão aqui hoje também para acompanhar a aula, para que não fiquem prejudicados. Hoje nós teremos a aula com o Luiz Fernando, uma palestra, na verdade, sobre registros com o Luiz Fernando Pita, né? Que é o responsável pelo Departamento de Registro da Federação Goiana. Vai ser uma aula mais interativa, nós vamos aqui meio que batendo um papo e explanando para vocês o que é o Departamento de Registro da Federação, em especial. Quero convidar ele, né, Fernando? Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, para compartilhar do conhecimento, né? Você que é um profissional exemplar, é um dos melhores chefes do departamento de registro que eu conheço, que eu tive o prazer de trabalhar na minha carreira no futebol. Boa noite. De você, Fernando. Boa noite. Como é que estamos? Pessoal, boa noite para todos vocês. É bom estar aqui novamente. Agradeço. Ontem foi muito bom. Fiquei muito satisfeito. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, de mostrar um pouco do meu conhecimento e dar uma ajuda a vocês a melhorar cada vez mais o nosso futebol goiano. Show de bola. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui, Fernando, para a gente começar já a falar um pouco do registro. Eu acredito que está aparecendo aí já, né? Sim. Então, Fernando, iniciando a aula, nós já estamos aí com 85 participantes. O Bira Dantas Lira, áudio baixo, dá uma conferida no seu fone. Então, às vezes pode ser alguma coisa aí no seu aparelho, não sei se você está do celular. Deixa eu ver quem mais aqui. Não é isso. Bom, pessoal, às vezes o áudio é um pouco baixo, porque aqui nos estúdios a gente tem uma acústica boa, então acaba que a gente não fala tão alto, né? Mas qualquer coisa nós estamos acompanhando aqui. Matheus, o slide, na verdade, ele está no modo apresentação, tá? Então, daqui a pouco ele deve normalizar aí para você. Fernando, iniciando falando do registro, né? Vamos lá. Fala um pouco para nós aí o que é o Departamento de Registro da Federação, há quanto tempo, fala um pouco de você também, há quanto tempo você está aqui na Federação, como começou a sua trajetória aqui, de que forma se iniciou a sua carreira no futebol. Bom, eu entrei na federação em 1980 e pouquinho, né? Eu não vou colocar detalhes porque senão mostra a minha idade, né? Então a gente tem que ser mais discreto nessa situação. Eu tenho um bom tempo de federação, eu comecei a trabalhar no protocolo, trabalhei na secretaria,
certo, da federação, e agora estou trabalhando, já tem um certo tempo, praticamente uns 15 a 20 anos que eu trabalho só no departamento de registro da federação. Todos os jogadores que têm registro na federação desse tempo para cá foram comigo feitas os registros dentro da federação CBF. Tá? É um departamento que engloba a condição de jogo para os jogadores jogarem campeonatos profissionais e amadores. O nosso amador, que é um amador muito extenso, com muitos campeonatos, tendo dois sub-20, dois sub-17 e 15 e 13. Então, tem muito calendário, sabe? Só nesse ano nós tivemos praticamente quase mais de 2.000 jogadores já inscritos aqui no nosso departamento. Então, é um departamento que tem muita coisa, muito registro, muito movimento. Tem uma demanda muito grande, né, Fernando, do Sim, uma demanda muito grande de registro. Isso, vamos começar aqui com os slides, Fernando. Eu acho que é falando um pouco disso, né, Departamento de Registros. Eles são subordinados ao Departamento de Registro e Transferência da CBF, tendo como atribuições regularizar a parte burocrática e controle de registro e transferência de jogadores e clubes filiados às 27 federações, sendo amadores ou profissionais. Tá? Nós somos subordinados à CBF para registrar os jogadores. Somente depois que o jogador sai no BID, desculpa, tá? Ele tem condição de jogo para poder jogar em qualquer campeonato. Então, a gente se pergunta, né, qual a importância do registro do atleta. A gente fala que mas pessoal, tomar cuidado com a câmera aí, por favor. O pessoal fala muito acerca de qual a importância, né, do departamento de registro no futebol. Sim. Então, em especial aqui no futebol goiano, em todos, a carreira do jogador, na verdade, ela começa no registro, né, Fernando? Toda a história, toda a vida do jogador, ela passa aqui. O departamento de registro para o futebol é como se fosse um cartório de registro civil, né, Fernando? Onde fica registrada a história do atleta, né? É como se fosse um livro de história da vida dele, certo? Como é que nós temos para o registro do jogador. Os jogadores são registrados com o tempo que eles foram que o time quiser colocar no contrato, ele tem um tempo de registro. Então, cada um vai ter o seu livro, sua história dentro do futebol, jogando em cada time. Não, perfeito. Então, o Departamento de Registro das Federações, além de ser filiado, né? E o Departamento de Registro, ele submete, além dos regulamentos específicos de cada competição, ele é regido por um regulamento nacional, Fernando. Explica isso para a gente também, como funciona esse regulamento. O regulamento nacional da CBF, que tem o regulamento de cada competição, que diz o que a situação, que engloba o que é a competição. Só que para registro do jogador, tá, tem um outro regulamento que é o que diz o que ele pode e o que não pode ser feito, tá, com cada jogador. Tá? Cada time tem que ver como é que ele pode registrar cada jogador no campeonato que ele vai disputar. Certo, correto, Fernando. Fernando, o Regulamento Nacional de Registro e Transferência, ontem nós falávamos a respeito disso. Ele não é tão antigo, né? Ele começou aí há cerca de 10 anos, mais ou menos, 12 anos, né? Por aí, ele tem mais ou menos isso, uns 10 anos. E sempre ele é anual. Todo ano a CBF muda ele, todo ano ela... Tem as atualizações. Oi?
Não Ele entendi. tem as atualizações ano a ano. Tem as atualizações ano a ano. Tem 20, que nem tem 2020, 21, 22, já saiu de 23, que inclusive já praticamente para todos os times profissionais eles já receberam. Se tiver alguém amador que queira e não tenha recebido, me avise, me peça, que a federação envia para vocês terem o contato com eles para poder ler e entender sobre as situações que podem ajudar vocês a registrar jogadores. Correto, Fernando. E também é importante ressaltar, Fernando, a importância de se ler o Regulamento Nacional de Registro de Transferência. É importante também a gente ressaltar que, como o curso é extenso, então tem profissionais de todas as áreas aqui, talvez o treinador, o preparador físico, o massagista, ele não perceba, né, essa questão, mas para o pessoal que faz a parte da gestão, que cuida da parte da documentação, é de extrema importância conhecer o RNR-TAF da CBF, que é o Regulamento Nacional de Registro de Excelência. Ele vai te amparar ali, principalmente para o pessoal que está começando, tá? Nós recomendamos, né, Fernando, que faça a leitura. Nós vamos adentrar em alguns tópicos aqui, só para a gente discernir mesmo a respeito e explicar algumas coisas básicas, mas é de fundamental importância o conhecimento, né, do Regulamento Nacional de Registro de Transferência. Bom, e claro, tem que ser lido. E eu vou dizer para você, você falou que, técnico, isso, aquilo, não vai, ele não vai se atentar a essa parte, não vai ser de interesse dele? Não, pode ser de interesse sim. Se ele quiser, às vezes, porque o que acontece? Às vezes, uma hora um time que ele estiver vai precisar de tirar uma dúvida, de saber alguma coisa, e é mais um item para o currículo dele saber entender a parte da lei para poder falar assim, não, isso não pode porque eu quero, vamos supor, ele vai querer um jogador, mas aí ele vai falar, o time vai falar assim, não pode, ele falou assim, não pode por isso, porque eu sei porque eu fiz um curso na Federação Goiana de Futebol, tá? Na FGF Academia, e na época eles ainda falaram isso, e eu sei porque eu li o regulamento. Não custa a pessoa ler. Não é porque a pessoa não é do ramo que ela não vai ler o regulamento, certo? Ela ajuda, ela enriquece o conhecimento dela, tá? Então, o Importante regulamento... que as comissões técnicas saibam também que tenham noções de registro, até Sim, porque o registro ele pode afetar diretamente no resultado dentro de campo. sim, A sim. escalação de um jogador de forma irregular, a inscrição de um atleta que tenha irregularidade em seus documentos, enfim. Isso aí pode Vou dar um exemplo, um jogador estrangeiro o técnico quer um estrangeiro, o atleta estrangeiro que venha de fora do país, que esteja fora do país, que seja um jogador brasileiro que esteja fora do país, que nós vamos falar um pouco sobre isso, mas que ele saiba como que funciona o mecanismo de ser registrado o jogador, para ele não ficar fora de boiando na história, tá? E saber que ele vai ter que esperar, vamos supor, não vai ser em 10 dias que vai resolver, às vezes é em 15 dias que resolve uma situação com um jogador desse vir do Brasil e poder jogar, entendeu? Eu acho que isso é importante sim, tá? Eu acho que, assim, falando por alto, eu fui procurado por um amigo aqui, presidente, ele não está presente, mas eu vi que tem profissionais que trabalham lá no clube dele aqui, com a situação dessa aí de atletas estrangeiros, eu acho que eles não conseguiram escrever o atleta. Então, por isso, pessoal, é importante demais conhecer o regulamento. Essa parte de registro, a gente sabe, a parte burocrática, vocês de campo já tem muita coisa a se preocupar, planejamento de treino, controle de carga, né? Vocês tomam sol, tomam chuva, às vezes o campo não é tão bom, às vezes o jogo, o estádio não é tão bom, a viagem, às vezes viaja num ônibus que não é um ônibus, né, adequado, ou muitos clubes aqui, a gente sabe, alguns clubes que têm certa dificuldade acabam indo de carro, mas é importante essa área do registro, porque tudo começa no registro. Sem o Sim. registro, o jogador não entra em campo, sem o registro você não pode trabalhar, então é importantíssimo.
Fernando, vamos seguir com o slide aqui. Sem registro não tem jogo de jeito de maneira nenhuma, não tem como ter um jogo. Exatamente. Vamos seguir aqui, Fernando, com os slides. Fernanda, nós falamos do regulamento. Agora, este é o capítulo 1, artigo 1º do regulamento. Você quer fazer a leitura aí, explicar artigo por artigo? Pode ficar à vontade aí, Fernando. Tá. Os atletas de futebol no Brasil desdobram-se em duas categorias, profissionais e não profissionais. Inciso 1º. É considerado profissional o atleta que exerce a sua atividade em cumprimento com um contrato formal de trabalho desportivo firmado e regularmente registrado na CBF com um clube. E é considerado não profissional o atleta de futebol que, com a prática, sem receber remuneração e sem tirar proveito material em montante superior aos gastos efetuados. Atividade futebolística, com exceção de eventual valor recebido a título de bolsa e avançada de um contrato de formação desportiva, sendo facultado ainda a receber materiais ou patrocínios. Eu sempre coloco simples assim: o amador é o que não recebe nenhuma remuneração, ele só tem se ele tiver uma bolsa, que ele conseguiu alguma bolsa, tá? Ou tiver alguma ajuda a mais. Agora, é importante a gente, né, discernir bem, né, esse quesito. No artigo 1º aí do regulamento que vocês estão vendo, fala, né, das categorias, e o atleta profissional, obviamente, aquele atleta que, além de ter um contrato especial de trabalho esportivo, e recebe por isso, né? Porque a partir do momento que você, clube, registra o atleta, você sabe que é obrigatório que você anexe lá a cópia da CTPS, seja ela física ou digital. Então, a partir desse momento, o clube passa a ter obrigações, não só o salário, mas obrigações tributárias, né? Passa a ter obrigações previdenciárias com o atleta, e ele passa a ser qualificado perante a lei, né? Na verdade, o Regulamento Nacional de Registro da CBF, ele é baseado no que diz a Lei 9.615, com a sua alteração de 2011, que é a Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé. Então, lá na lei, lá em 97, quando foi criada a Lei Pelé, extinta a Lei Zico, ficou definido que o atleta profissional é aquele que recebe. E o atleta não profissional, Fernando? Desses 2.500 atletas que foram registrados agora, nesses 3 primeiros meses aí de competição, vamos falar fevereiro, março e abril, estamos iniciando maio agora. Qual percentual você diz para nós aí, que são de atletas não profissionais? Você tem um apanhado aproximado? Desses meses agora, foi o maior, uma das maiores que eu já tive aqui, que eu vi de contratos amadores que teve, num período como esse que nós tivemos agora de registro de atletas. Foi desse montante que eu falei para vocês no começo, foi 70%, tá? Que teve de amadores registrados. Não, correto. E a verdade é que aqui a maioria dos clubes que estão falando, né, além de ser um clube voltado para a categoria de base, onde 80% dos atletas são amadores, ou talvez até mais, mas vamos deixar um número de 80% são amadores. No seu inciso 2º, o regulamento é claro e diz, né, que esses clubes, que esse atleta amador, ele pode receber uma bolsa
que seja avançada um contrato de formação desportiva. É importante dizer também que o vínculo não profissional é diferente do contrato de formação, correto, Fernando? Sim, claro. O contrato de formação é uma coisa e o contrato de formação é entre o time e o jogador. Agora, o contrato direto, o contrato esportivo é entre a federação e a CBF e o time. Lembrando que o clube, para fazer e registrar um contrato de formação desportiva perante a Confederação Brasileira de Futebol, perante a Federação Brasileira de Futebol, ele necessita obrigatoriamente de ter um certificado de clube formador, né? Que também não é fácil. Eu acredito que aqui no estado hoje nós não tenhamos clube formador, né, Fernando? Não, eu acho que não. Pelo que eu sei, não. Inclusive, Fernando, é até bom tocar nesse assunto. Muita gente pergunta, né? O que fazer para se tornar um clube formador? Como fazer o procedimento para se tornar um clube formador? Geralmente, quem me pergunta, eu costumo dizer, olha, é um processo demorado, caro e burocrático, né? Mas se você quiser falar um pouco disso também, Fernando. Não, é um processo que requer muita coisa, muitos detalhes assim. Vamos te dar um exemplo. Eles olham os mínimos detalhes. Eles vão olhar vamos supor, se você tem o local para os jogadores dormirem, tá? Eles vão olhar os mínimos detalhes que tem lá para saber se vai aprovar ou não aquilo que o jogador precisa ter lá para ter condições sanitárias ideais, tá? Higiene, tudo para poder liberar. Tem que ter bombeiro, o que você pensar que tem que prefeitura, muita coisa. É um processo muito longo e muito grande para conseguir um certificado de clube formador. Lembrando também, né, Fernando, que esse certificado ele tem um prazo de validade, ele pode ser de 2 anos ou de 1 ano. Sim. Né? E até então, acho que na última atualização, nós tínhamos em todo o Brasil aproximadamente 38 agremiações formadoras. Então, eu acredito que hoje se tiver mais ou menos 38 a 40. Não, algumas saíram, outras entraram. Então, se a gente Renovar é muito. Você entrar é difícil, muito difícil. Renovar também é muito, porque você tem que começar tudo de novo e muita coisa você tem que ir atrás e é dificílimo para conseguir, somente porque você depende de prefeituras, sabe, de órgãos do governo. Uma das exigências são laudos do Corpo Bombeiro, Vigilância Sanitária, Prefeitura Municipal, Isso. técnicos e preparadores físicos responsáveis pela orientação e monitoramento das respectivas categorias de base, com habilitação para exercício de função. Resumindo, os treinadores, os preparadores físicos têm que ter formação, os preparadores físicos têm que ter o CREF, enfim, você tem que ter psicólogo, você tem que ter dentista, você tem que ter nutricionista, você tem que oferecer plano de saúde, você tem que apresentar comprovação de seguro. Enfim, pessoal, a burocracia para que você possa se tornar um clube formador, ela é muito grande, né? Fernando, vamos passando aqui, vamos entrar agora no tema também sobre o registro de atletas. Registro de atleta não profissional, Fernando. O registro de atletas pode ocorrer a partir de 14 anos de idade, para o clube cadastrar os jogadores não profissionais junto ao sistema da CBF, com prazo do vínculo não excedente a 3 anos. Com essa idade, ele pode fazer um prazo de até 3 anos. Tá? Só pode fazer, pela CBF, o prazo máximo é 3 anos. Você pode fazer o de 13 e o de 12 anos, tá? Que é o prazo de 1 ano, mas que ele só vai ter o prazo de 1 ano de validade do contrato.
No caso do atleta estrangeiro, o documento de identidade pode ser o CRNM, o protocolo provisório de identificação emitido do Departamento de Polícia Federal e a identificação oficial brasileira emitida em seu favor, observando o disposto no artigo do regulamento. Em se tratando de atleta a ser registrado como refugiado, a comprovação de refúgio deve constar dos documentos aqui mencionados, incluindo a solicitação dos termos da Lei 9.474 de 97. Fernando, Oi. o importante ressaltar para o pessoal, né, que existem diferenças, a gente vai ver aqui ainda, entre o vínculo não profissional e o registro para iniciação desportiva. Sim, mas o que eu falei, o registro de iniciação esportiva é de 1 ano, tá? De 13 e 15, de 12 e 13 anos, tá? Até completarem 14, antes de completarem 14, eles só podem fazer até 1 ano de contrato. E a partir de 14 anos de idade, eles já podem fazer de 3 anos, que aí o jogador pode jogar 3 anos com esse contrato. Fernando, muita gente pergunta, né, qual a documentação necessária? Acho que isso é uma dúvida de todos. Qual a documentação necessária para que o clube consiga proceder com o registro de um atleta não profissional? Isso é uma coisa muito importante, muito. Eu já bati na tecla, já falei para todos, eu acho que todo mundo que mexe com inscrição de jogador que vem aqui, eu já bati na tecla várias vezes com eles, já reclamei, já falei bastante sobre isso, tá? Os jogadores, vocês têm que trazer os documentos para nós, autenticados, e colocar decentemente, de uma maneira muito clara, os documentos do jogador dentro do sistema da CBF, tá? Porque esses documentos anexados na CBF, amanhã, se alguém falar, você registrou ele daqui 3 jogos, se alguém falar que ele está irregular e tudo mais, que por causa de idade, por alguma coisa assim, você tem o documento certinho dentro do sistema, autenticado, tá? Você tem o documento certo do jogador. Se você colocar de qualquer jeito, amanhã pode abrir precedente para vocês serem considerados a pessoa que às vezes fez alguma coisa errada com o jogador. Não estou falando que façam, estou dizendo que possam fazer, tá? Então, o que acontece? Eu acho que tem que se pensar bastante, que vocês têm que colocar a RG, o CPF do jogador. Se o CPF tiver na identidade do jogador, pode repetir a identidade junto com lá onde está o CPF do jogador, pedindo o CPF, a RG, o comprovante de colégio, que é preciso colocar o comprovante de colégio do jogador, tá? Nós fazemos isso para incentivar o jogador a ter a seguir estudando, a não ficar ocioso, tá? A querer só ficar sem fazer nada além do futebol, tá? Não que o futebol seja uma coisa errada, mas que é uma coisa errada, mas que a gente quer fazer uma troca. Você quer fazer o futebol? Tá, mas vai estudar. Nós estamos incentivando os jogadores, tá? O pessoal a estudar. Nós queremos que eles estudem. E eu acho que o time... Até pelo caráter socioeducativo que o esporte, principalmente na formação, né? Aqui nós já tivemos a palestra da doutora Camila falando sobre a psicologia, já tivemos o doutor Maurício falando do direito esportivo, tivemos o coronel falando da arbitragem, tivemos o professor Arthur Neto na aula magna, tivemos o Daniel Pitamarques falando acerca da governança do compliance, mas todos os temas levando sempre para a educação. Então, pessoal, por isso, né, Fernando, tem essa exigência da declaração escolar, tem essa exigência da documentação autenticada, até para que possa trazer transparência e lisura para o processo, né? É aquilo. O departamento, como nós falamos no início da aula, o departamento de registro, na verdade, como ele funciona como se fosse um cartório do futebol. Ele
recebe a documentação, ele analisa, ele procede com registro, ele encaminha para a federação. Quando tem algo de errado, ele encaminha para o órgão responsável, que seja o departamento técnico, que seja a Justiça Desportiva, que seja o Tribunal de Justiça Desportiva. Então, é importante mais aqui em Goiás, a gente tem essa consciência, a gente sabe, é raro ver aqui casos de jogador irregular, de atleta que não estava no bid, até porque também com o advento da pré-escala isso acabou, então é importante. E, Fernando, e no inciso primeiro fala a respeito de estrangeiro, né? Além dessa documentação, Fernando, o que mais o clube precisa fazer para trazer um atleta estrangeiro, né? Um atleta não profissional e estrangeiro para atuar na sua equipe, mesmo sabendo que existem cláusulas de barreira que a FIFA não permite que atletas menores de 18 anos atuem como profissional em países estrangeiros. Sim. Isso é um regulamento da FIFA, né? A situação os refugiados são poucos. Eu não lembro de ter mexido. Eu acho que teve 1 ou 2 jogadores que nós mexemos sobre refugiados aqui em Goiás, mas já faz tempo isso. O que é normal é a transferência normal de todos eles, transferências ou pelo TMS, que todo mundo faz, ou se é amador, a gente que o time fala, não tem nada registrado. Nós exigimos que o time mande um e-mail, tá? Com todos os documentos do jogador, todos os documentos do jogador, inclusive que ele tem lá, tá? E junto o documento do passaporte, e a CBF vai fazer a consulta no país de origem. Se ele for do país lá e vier para cá menor e tudo mais, ela vai fazer a consulta. Se ele puder e não tiver nenhum registro, ele vai ser registrado e tudo mais, não tem importância nenhuma, ela libera ele. E tem a outra parte, que se é o jogador, que é a mesma coisa que tem um outro ponto, que é o jogador que nasce, brasileiro que nasce fora do Brasil, num outro país estrangeiro. Ele tem, esse aí tem dupla cidadania, e a CBF também faz, seja o tamanho que o menino estiver. Ele está com 10 anos. Não tem importância. Ela quer fazer, porque amanhã, se acontecer de ele ter feito alguma coisa, tá? Tirar todas as dúvidas possíveis que tiver fora do país. Então, qualquer idade que ele tiver, ela faz ela consulta fora do país, junto à cidade natal do jogador, ao país natal, que é França, é Portugal, onde for. Tá? Ainda há pouco tempo nós tivemos no Portugal, Argentina também, eu tive agora para procurar um jogador de lá. Isso acontece muito, né, Fernando? Muitos sim. Migram para os Estados Unidos. Aí a CBF, Estados Unidos foram outros, aí a CBF faz o quê? Espanha também tem muito brasileiro que também. é filho brasileiro que foi registrado na embaixada, né? Sim. E que aí acaba vindo jogar futebol. Eu lembro de um caso, uns anos atrás, que o menino veio, o clube procedeu com o registro dele direto, porque ele tinha documentação brasileira, e aí, após, por algum motivo, pediram a consulta, e quando foi consultar, o atleta tinha um registro na Espanha. E o clube que tinha registrado aqui teve que sofrer as sanções. Então, é importantíssimo nesse caso. E outra situação, Fernanda, adentrando um pouquinho em TMS também, os clubes profissionais que já detêm a plataforma do TMS, quando vão trazer um atleta estrangeiro, mesmo sendo menor, tem a questão da janela, né, Fernando? Você hoje não consegue mais trazer um atleta estrangeiro fora da janela de transferência determinada pelo período da FIFA. Antigamente, a gente conseguia, fazia via ofício, oficiava a CBF notificava a federação de origem do atleta e essa documentação vinha através de e-mail, né? Hoje não existe isso mais, né, Fernando? Mesmo que seja amador e que o clube, mesmo sendo amador e não detenha o acesso ao TMS, só consegue trazer o atleta estrangeiro ou brasileiro dentro da janela. Sim, se ele não tiver nenhum registro, ele pode vir naturalmente, não vai ter problema nenhum para ele vir, porque ele fazendo a consulta, ele pode vir. Mas a partir do momento que ele tiver um registro fora do Brasil, a CBF não deixa
não deixa ele vir porque ele só pode vir dentro da janela. Não, O correto. registro dele só se dá dentro da janela. Outro detalhe também é que para a FIFA, para a CBF, o documento que eles reconhecem como documento de identificação é o passaporte. Sim, é o passaporte que é como é o documento principal deles. Eu sei que muita gente traz aí, a gente acaba encontrando, anda muito, conhece muita gente, que muitos que estão na sala que são conhecidos, e a gente sabe que o pessoal gosta, às vezes, de trazer jogadores de outro país, para intercâmbio, enfim. Então, é importante prestar atenção, ficar atento a isso, para caso resolva registrar os atletas, não tenha dificuldade. Vamos seguindo aqui no registro de atleta não profissional, Fernandes. Falando um pouco sobre... Aí vou ler aqui para você, Fernando. No caso de atletas solicitantes de refúgio ou conhecidos como refugiados pelo Brasil, serão flexibilizadas as exigências de documentos emitidos pelos países de origem, especialmente quando a prova de filiação. Aqui em Goiás nós não temos muito caso desse, né, Fernando? Eu não me recordo. Não teve, não. Teve uma vez, se não me engano, que teve um jogador, não sei se foi o Goiás, que ia trazer um jogador que estava nessa situação, mas não sei se a gente, não me lembro, não me recordo se chegou a concretizar essa situação. Eu me recordo, há um tempo atrás, Fernando, que teve um clube no Rio de Janeiro, se não me engano, Pérolas Negras, né, que ele era um clube 100% de atletas refugiados, pessoal do Haiti, da Venezuela. Era uma condição bacana e eu, se eu não me engano, essa condição entrou no regulamento da CBF exatamente por isso, nesse ano que foi criado esse Pérolas Negras. Então é uma deixa, caso apareça algum atleta que viva na condição de refugiado no Brasil, essas regras serão flexibilizadas, né? Principalmente com relação à documentação do país de origem. O inciso terceiro, Fernando, fala a respeito, é vedado ao clube profissional o registro na condição de não profissional de atleta de futebol de campo que possua 21 anos de idade ou mais na data de início da vigência do vínculo. Aqui em Goiás, Fernando, perdão, na verdade, nós consideramos a idade o ano de nascimento, né? A CBF, às vezes, considera a idade até a data de aniversário do atleta, mas para nós, o atleta, no ano que ele completa 21 anos, ele já não pode mais atuar como amador, correto? Sim, sim. Mas aí o que acontece? Ele vai fazer 21 só coloca no outro, ele só faz 21 depois do aniversário, só vai ter 21 depois do aniversário dele. Então, o time pode fazer um contrato com ele com a data terminando anterior a ele completar 21 anos. Então, vamos supor dizer assim, diretamente, é um pulo do gato que os times podem fazer para registrar esses jogadores que são sub-20 como amador para poder jogar em times, vamos supor, no caso, um time profissional que esteja num campeonato amador e que não pratique futebol amador. Importante ressaltar que nesse inciso do registro, onde fala de atleta não profissional, ele fala acerca do clube profissional, né? Então, o pessoal que está ligado aqui no curso, que trabalha diretamente em clube profissional, você sabe que você não consegue gerar um contrato do atleta a partir da data de nascimento do 21º aniversário dele. O sistema te bloqueia automaticamente. Porém, os clubes amadores, vocês vão conseguir, sim, fazer esse contrato. Mas lembrando que, no regulamento geral de competições da Federação Goiana, o que consta é que o atleta, no ano que ele completa 21 anos, ele já não pode mais atuar como amador. Inclusive, se a agremiação em que ele estiver registrado for amadora. Então, aqui nós temos um entendimento um pouco diferente do que diz lá o Regulamento Nacional de Registro de Excelência da CBF, né, que já entra um pouquinho também na parte do departamento técnico, mas é uma questão de registro, né, Fernando? Sim, mas como eu estava falando, isso aí é uma ajuda para um time profissional que não tenha
que não esteja participando de campeonatos profissionais, tá? E que esteja num sub-20 e que precise de um jogador que esse ano, agora no primeiro semestre, ele esteja com 21 anos, só que no segundo semestre ele esteja com 21. Ele pode aproveitar esse jogador para jogar nesse semestre para ele, o jogador, entendeu? Como sub-20. Tá? Essa é uma ajuda que a gente fala para eles, para o time profissional. Porque, e até mesmo para o amador, quem faz um contrato amador, ou vamos supor, um time como, vamos pôr o Anápolis, que contratar um jogador desse, tá? Que quando for estourar a idade, ele tem que transformar ele em profissional, senão ele não pode jogar mais futebol nenhum, aí tem que passar ele para profissional. Pessoal, só deixar vocês à vontade também, caso tenha alguma dúvida, pode mandar aqui no chat que nós vamos responder dentro daquelas dúvidas que vocês têm. Pode ficar à vontade. Inclusive, a gente até pede que vocês participem do chat aí, podem falar, caso tenha dúvida, tá bom? Fernando, agora vamos entrar num tema, né? Eu até esperei para chegar no tópico para a gente falar disso. O quarto fala que o vínculo não profissional deve ser assinado obrigatoriamente de próprio punho pelo atleta ou por assinatura digital, eletrônica ou biométrica. Até aí, tudo bem. A assinatura do atleta de próprio punho não tem problema. Não existe exigência de reconhecimento de assinatura de atleta, né? A federação faz a conferência com o documento, tá ok, passa. Mas o porquê da exigência do reconhecimento de assinatura no contrato do vínculo não profissional? Muita gente questiona isso, mas por que em São Paulo não tem essa exigência? Em tal estado não tem. Explica para nós, dá um feedback para o pessoal para entender o motivo pelo qual a Federação Goiana exige essa assinatura reconhecida por autenticidade ou verdadeira, que é quando o titular da assinatura vai presencialmente, na presença do oficial, do tabelião, e reconhece e assina ali na presença para que seja dada a fé da assinatura. Explica para a gente, para que o pessoal possa entender. Bom, eu vou começar falando sobre o que está falando no inciso. A CBF já liberou e é uma coisa muito boa o que foi feito agora sobre essa assinatura digital, ou eletrônica ou biométrica. É uma coisa que fica muito mais prática, não só para o atleta. Agora, essa assinatura não serve nem só para o atleta, como serve para o pai do atleta, serve para o médico, serve para o presidente do clube, testemunhas, total, porque no contrato do jogador amador, vamos supor, no amador, vamos supor, dando um exemplo, tem a assinatura do jogador, do presidente, do responsável pelo jogador, duas testemunhas e o médico. São todas essas pessoas que assinam. No do profissional é só o atleta e o presidente e o médico, né? São menos pessoas. Mas esse tipo de assinatura que eles liberaram agora, que eles deram essa opção, é muito bom, porque não precisa da presença total da pessoa próxima de você para fazer essa assinatura. Você pode pegar a assinatura da pessoa, a pessoa logando no sistema e assinando pelo sistema, entendeu? Por um sistema que ela assine o contrato e fique para você uma coisa mais prática e segura, porque é reconhecida como uma coisa legal, tá? Ela tem fé pública, né? Ela tem a mesma... Hoje, esse reconhecimento de assinatura digital, eletrônica ou biométrica, ela não precisa do reconhecimento em cartório, ela não é reconhecida em cartório, mas ela tem reconhecimento em fé pública porque ela é, como se diz, já o próprio ela tem fé pública, né? Ela é emitida... Ela é digital, ela é da própria pessoa, não tem como falsificar a da pessoa, entendeu? Ela é própria da pessoa. Pode até não estar presente, mas alguém que tem acesso ao token, ao seu aplicativo, estará ali assinando por você. Então, mesmo que você não esteja presente no ato da assinatura, você delegou isso para alguém, porque o acesso dela é pessoal. Então,
Mas o porquê, Fernando, de exigir o reconhecimento de assinatura como verdadeira ou como autêntica nos contratos dos atletas menores de idade, né? Não é, na verdade, o porquê, é o para quê. Tá. Para que existe essa exigência da assinatura reconhecida em cartório, que daqui a pouco vai acabar também adequando essa questão da assinatura digital, que você veio falando, que a modernidade ela está chegando, e é isso aí, é uma coisa que veio, é boa, benéfica, até para que a gente possa ganhar tempo. Quando eu entrei na federação, eu via aqueles contratos e via aquele reconhecimento de firma, aquela coisa tudo, porque quando eu entrei, eu trabalhava no protocolo, o documento primeiro ia para o departamento de registro, eles olhavam todos os documentos para depois o documento ir para o protocolo, para saber se estava certo ou não, para poder ser protocolado. E quando eu ia protocolar, sempre eu via todos aqueles reconhecimento de cartório, e um dia eu fui e perguntei para o pessoal, assim, mas por que vocês exigem isso? Eles falaram assim, por quê? A assinatura do jogador, o jogador é de menor. Quem está assinando junto é o pai ou é a mãe. Tá? A gente tem que ter como se diz, uma fé pública, um resguardo, tá? Que o jogador não vai amanhã dizer, eu não assinei esse contrato. A mãe vai falar, eu não fiz isso para o meu filho ficar no time tal, no time acolá. Entendeu? E querer tirar o jogador de lá para levar para um outro time. Entendeu? Fazer uma má fé com o time que contratou o jogador. Então, para deixar a assinatura reconhecida em cartório como verdadeira, é para mostrar que o pai e a mãe estão de acordo com aquele contrato e que o jogador vai cumprir com o contrato. Se amanhã ou depois passou um período e tal, o jogador não se deu mais bem com o time e quiser sair, aí é outra coisa, mas o que acontece principal, o que a gente pede no contrato é que seja verdadeira para poder registrar aquilo e deixar aquilo como uma coisa de fé pública que ele aceitou, a mãe está aceitando o filho a jogar futebol naquele time. Correto, Fernando. E também, né, Fernando, até porque quando acontece algum tipo de litígio ou algo do tipo, quando a gente se fala a respeito de liberação de atletas, também é exigido nas declarações, a documentação, que o pai faça uma declaração juntamente com o atleta, solicitando que reconheça ela em cartório, né? Não entendi. Não entendi. Não escutei Em direito. caso de litígios, quando o atleta pede a Sim, liberação, quando o sim. atleta pede a liberação, e às vezes O pedido de desvinculação, você está querendo dizer? Isso, exatamente. O pedido de desvinculação é quando o jogador não está mais interessado em ficar no time, tá? Às vezes até por proposta de outros times que ele queira ir, tá? Eu acho que é uma coisa que os times têm que ter um consenso, que como eles vão querer jogadores de outro time, os outros vão querer do time dele, então eu acho que eles têm que ter um consenso de não ficar segurando um jogador, não estou fazendo falando, querendo reclamar alguma coisa aqui, mas assim, eu acho que o time tem que, se o jogador não quer ficar mais, conversa, entra num consenso e libera o jogador, porque a pior coisa que tem é ele ficar nesse vai e vem de não liberar o jogador. E a lei também ela é clara acerca do atleta não profissional, que ele é livre para se transferir para qualquer equipe que ele deseje, desde que essa equipe não tenha um certificado de clube formador e que Sim, esse atleta não detenha um contrato de formação registrado. sim, Nesse caso, é passivo de indenização por parte do atleta e do clube de destino do jogador ao clube de origem, né, sim, Fernando? Mas acontece assim, tem essa parte. Mas, tipo assim, como a maioria são amadores,
que não tem esse contrato de formação, então são contratos simples, né? Então é menos burocrático a situação de se resolver, tá? Eu acho que os times têm que se organizar e ver o quanto é importante, porque o jogador às vezes não está mais. Tem jogadores que estão lá encostados e que não estão jogando e que vão ter, às vezes, alguma chance em outro time para poder jogar. Há times que às vezes não vão participar de campeonatos nesse semestre. Vamos supor, esse semestre tem times que às vezes não estão em nenhuma competição. E os jogadores, como é que vão ficar? Vão ficar presos ele até quando? Entendeu? É importante também a gente deixar, né, pelo bom senso, prezar sempre pelo bom relacionamento entre as entidades, porque nós sempre precisamos um do outro. Fernando, o inciso 5º fala que cabe à federação, antes de aprovar o vínculo não profissional no sistema de registro de transferência, verificar se os documentos citados neste artigo foram devidamente inseridos no sistema. Então, é aquilo que a gente volta para lá atrás sobre inciso, sobre os documentos que eu pedi que fossem bem feitos, bem colocar. Se desse, tá? Que uma coisa interessante a se fazer vai fazer o contrato do jogador, pede para o jogador trazer os documentos autenticados. Tá? Se precisar, pode colocar na mesma folha a certidão, se couber a certidão, a identidade, CPF, na mesma folha. Pode colocar, escaneia e coloca na mesma folha, autentica na mesma folha e põe no sistema. Não precisa ficar uma folha para a identidade, uma folha para isso, uma folha para aquilo. Tá? Então, e colocar os documentos todos devidamente autenticados, organizados dentro do sistema, porque assim vocês vão ficar livres de qualquer dor de cabeça futura. Lembrando também, né, Fernando, que a CBF, nos últimos meses, principalmente de 2022 para cá, ela passou a ser mais exigente com relação a essa questão da documentação do sistema e também da foto, né? E o formato também, né? Porque muita gente colocava o documento em JPG, JPEG, e ela não aceita. O formato correto é o PDF, correto? Sim. Colocar os documentos todos em PDF, porque os JPG não abrem no sistema da CBF, muito difícil de abrir, tá? Já tivemos aqui, eu já tentei com o nosso TI aqui para poder abrir. Tem jogador, tem um time que manda e abre 2 documentos e não abre o resto. Tem outros que abrem, às vezes, todos os documentos. Tem jogador por jogador que aparece. Mas eu tenho que abrir todos os documentos para conferir. Se eu for recusar todos os documentos, todos os jogadores que faltam, os documentos não abrem, vai dar problema para os times. Então, eu peço todos os documentos em PDF, tá? Mande todos os documentos anexados em PDF. A foto, é primordial ter foto. Lembrem-se de colocar a foto com a camisa do time de vocês, ou uma foto com uma camisa, tipo, como se diz, com uma cor neutra, porque o que acontece? Às vezes a gente pega um jogador que estava no Anápolis para colocar no Santa Cruz, do Santa Cruz para colocar no Cerrado. Assim, aí fica chato na hora que você vai fazer os cartões de identificação para os jogos. Pegar um jogador com uma foto com a camisa de outro time para pôr no time que ele vai jogar. Fica assim, uma coisa assim, meio sem graça, fica ruim, sabe? Então, acho que vocês poderiam, o time poderia olhar mais para esse lugar. Não é só chegar lá e vamos fazer o contrato e pronto, acabou. Não. Outra coisa, o jogador veio da Bahia, do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, das 26 federações, vamos dizer assim, tá? Antes de fazer qualquer coisa, entrem no cadastro do jogador e vejam o que falta de documentação dele, olhem o que tem de documentação dele, como estão as documentações dele, tá? Porque
evitar de, às vezes, você pegar gato por lebre, tá? Eu aviso para poder não terem problemas futuros, porque você não sabe, o jogador está lá, pode ser que nem no outro dia, nós descobrimos um jogador que ele estava registrado com um mês de diferença, para vocês terem base de uma federação para outra. Tá? Eles tinham um mês, ele era de fevereiro e ele estava registrado como março. Então, nós tivemos que falar com a CBF e corrigir a data de nascimento deles. Então, vejam tudo isso para não terem problemas futuros. Tá? Porque isso vai dar problema no registro, que vai atacar outro registro, quem está fazendo o registro, e vai sobrar lá no campo de futebol, para o técnico de futebol, que se de repente o jogador está irregular, vai estar irregular com a idade errada. Então, é uma avalanche que vai chegar até lá o campo de futebol e vai dar problema para vocês inteiro. Então, eu acho que isso é uma coisa a ser pensada e ser organizada bem, olhando os documentos sempre dos jogadores. É uma coisa que eu sempre falo. Correto, Fernando. Importante ressaltar também a questão do cadastro do atleta, né? Primeiro cadastro, o atleta que é primário, aí é mais uma dica, né, de utilização do sistema. Às vezes você vai lá, cadastra o pai, né, já cadastra o CPF do pai lá em utilitário, pessoas, falando um pouco do gestão web. Primeiro cadastra o pai, depois você volta, faz o cadastro do atleta. No primeiro cadastro, ele não te dá a opção de colocar a foto. Após você cadastrar, é necessário que você insira a documentação durante o cadastro e envie. Porém, na maioria das vezes, o sistema não consegue enxergar esse documento que você lançou no momento do cadastro. Então, é necessário que você retorne lá, vá em editar, confira a documentação, insira novamente, insira a foto, coloque. Às vezes a gente vê o atleta, o endereço do atleta é o endereço do clube, outros não preenchem o endereço, outros não colocam os dados corretos, tamanho, peso. A gente sabe que algumas coisas ali é muita informação, mas a CBF ela pretende montar um banco de dados até para que você, quando você for trazer um jogador de outro clube, como o Fernando falou, de outra federação, você entre lá e você tem as informações do jogador. Você sabe onde é o endereço dele, você sabe qual que é o tamanho da camisa dele, você sabe o tamanho da chuteira, enfim. Isso é muito importante, pessoal. Deixar as informações atualizadas no sistema, no cadastro do atleta. Às vezes, colocar o e-mail correto do atleta, muita gente não coloca. Então, é importante demais nesse primeiro cadastro. E tudo isso passa por esse inciso 5, né? Que é uma função, atribuição do Departamento de Registro, que aqui na Federação é feito pelo Fernando e pelo Rony, que é a fiscalização, né? A conferência, na verdade, dessa documentação. E, às vezes, Fernando, você acaba rejeitando um contrato por falta de documentação, porque a assinatura está com semelhança. É outra coisa também, né, Fernando? Que é importante demais ressaltar, deixar bem claro para o pai, para o responsável, que a assinatura deve ser por autenticidade ou verdadeira. Às vezes o cartório muda a nomenclatura, mas basicamente são essas duas opções, autenticidade ou verdadeira, para que você não tenha, às vezes o treinador tem um atleta que ele conta com ele para a partida e muitas vezes esse atleta fica impedido de jogar 1, 2, 3 rodadas por um descuido ali no momento de registrar o jogador. A situação que você falou sobre a semelhança é uma situação que às vezes acontece. Hoje eu já consigo controlar muito mais, que os times já assimilaram muito mais essa situação, porque o que acontece? O que acontece? A semelhança é quem mandou o jogador, mandar uma pessoa ir lá reconhecer firma da assinatura já feita pela pessoa no cartório. Se você mandar, qualquer um de nós que mandar alguém reconhecer firma de uma assinatura nossa, no cartório vai dar por semelhança. Eles não vão colocar verdadeiro. Tá? E se a pessoa for pessoalmente lá e falar, eu quero reconhecer a minha assinatura
tá? Aqui no cartório, aí eles vão conferir a sua assinatura e vão colocar ela como verdadeira no documento, tá? Isso é de prioridade, foi o que eu falei, para poder dar fé pública e tudo mais no contrato, tá? E os times têm que prestar atenção nisso. Tem times que não atentam, já teve times que eu rejeitei jogadores com isso, tá? Graças a Deus, tiveram tempo hábil para conseguir corrigir isso a tempo e fazer, como se diz, registrar o jogador. Mas pode acontecer de terem outros que às vezes é o último dia de inscrição e perderem essa opção. Outra coisa que eu queria falar aqui, que eu não tinha falado sobre os documentos, é o seguinte: foi uma coisa que nós estávamos conversando há pouco tempo atrás. A federação se você olhar no sistema da CBF, ela não exige o documento de educação, tá? O atestado escolar. Só que o atestado escolar é exigido pela federação. A federação que exige a declaração escolar do jogador. Como se diz, como a Federação Paulista não exige a declaração, a assinatura por verdadeira, tá? Nós exigimos também a declaração escolar de cada jogador para fazer isso, como eu digo, para fazer o jogador, incentivar os meninos a estudar. Não, importantíssimo. Vamos para o próximo tópico aqui. O registro do atleta, Fernando. Sim. O registro do atleta somente ocorre com a publicação do seu nome no BID. Fernando, me falou um pouquinho do BID também. O BID, ele de fato, ele teve início ali por volta de 2015, né, com a chegada do Gestão Web. Aliás, um pouco antes, né, 2011, eu acho que o BID já existia, na verdade, há um tempo, mas ele era utilizado basicamente para as competições nacionais, né? Os clubes iam para as competições nacionais, então tinha o registro no BID. Conta para nós um pouco, Fernando. Eu gosto sempre de contar essa história porque assim, da minha época, né? Uhum. Quando a gente mandava o malote, Sim. tinha o fax e ia para a CBF. Nossa, pelo amor de Deus. Eu não cheguei a pegar essa fase. Essa fase foi um pouquinho antes de mim. Sabe? 2 dias. Não. Teve um tempinho antes de mim que pegou essa parte. Teve gente que pegou. O ex-nosso presidente André chegou a pegar essa parte. Um abraço para ele. Um abraço para ele. Quando eles estão acompanhando, daqui a pouco vai falar com vocês. Isso. O BID foi criado pela CBF, mas assim, foi uma coisa muito... O registro de jogadores hoje leva 48 horas, tá? Às vezes menos. Os times sabem muito bem que às vezes com 10 minutos ou menos que isso, a CBF está registrando um contrato deles no BID, que sai que já tem condição de jogos para poder... Que só depois que ele sai no BID que ele tem condição de jogo realmente, né? Mas no começo tinha malote, tá? Você mandava via malote os contratos dos jogadores, que nem eu falei ontem, tinha a bibliografia que tinha que colocar. A bibliografia que era uma como é que fala? Do peito? Um raio-x do peito que você tirava. Uma radiografia do tórax. Uma radiografia do tórax que tirava, que era assim, até pequenininha ela, que ia junto com o contrato e aquela coisa, tudo para poder aprovar o jogador. Às vezes voltava de volta. Era uma coisa tremenda, uma dor de cabeça para registrar um jogador. Às vezes era 3 vezes por semana que tinha malote. Aí depois do malote, que tinha malote, se você já tinha ido malote, você podia mandar malote especial, aí mandava malote especial, ia no correio, despachava a SEDEX com documento de jogador, de time para poder registrar, para a CBF poder registrar. Aí depois passou a época que a gente falou do fax, que a gente mandava o fax para lá e a CBF registrava o jogador com um contrato por fax. Nossa, foi muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E agora o BID é uma coisa muito, muito boa, porque o que acontece? Você
escaneia o documento sai praticamente. Eu até peço aos times, que eu já falei para alguns, melhorarem a escanear os documentos deles para ficarem mais nítidos, mais certinhos no sistema, para não ficarem muito apagados, tá? E porque você põe lá e é uma maravilha para você olhar e conferir os documentos, tudo do jogador, e fica lá tudo. Isso aí já tem não sei quantos anos que a CBF tem isso. Ela já importou muitos documentos, tem alguns documentos que ela ainda não colocou no sistema, mas tem jogadores bem mais antigos, certo? Que ela tem todos os contratos deles dentro do sistema. Então, é um sistema que é muito bom, muito complexo. Às vezes ele é muito lento porque ele precisava melhorar algumas coisas. Nós já pedimos à CBF para melhorar algumas coisas porque ele fica lento. Principalmente sexta-feira passada ele estava lento demais, ninguém estava conseguindo registrar. Inclusive nós sofremos porque começava a Série C e estava muito lento para poder registrar. Mas é um sistema que é maravilhoso para ajudar a gente no dia a dia. Principalmente para quem, né? Como eu ainda peguei a época que já era uma modernidade, a questão da transição do contrato de papel, do contrato datilografado, embora a Federação Goiana de Futebol, se eu não estiver enganado, me recordo, foi uma das pioneiras a informatizar a questão do contrato amador. Sim, Do atleta amador, tinha assim, um formulário no site, que você entrava, preenchia um formulário, e através desse formulário eles geravam um contrato já com a carteirinha. Então, ali por volta de 2012, 2013, começou esse sistema, ele passa a ser digital, né? E foi quando a CBF também começou a melhora do antigo, o Gestão Web, na verdade, como ele é conhecido, ele inicia em 2015, né? Então, até então era o SGD, que a gente tinha um programa específico, que você baixava no seu computador, mas que era utilizado apenas pelos clubes que disputavam competições nacionais. Então, assim, eu me recordo desse período também, dessa transição do SGD para o Gestão Web, e foi uma coisa muito bacana, né? Falando um pouquinho aqui, só lendo um comentário do Eduardo, que ele deixou aqui para nós, ele falando a respeito do reconhecimento de firma, ele fala que acha certo, porque assim não tem como responsável inventar uma desculpa para desfazer do contrato e colocar a culpa em outro. É isso aí mesmo, Eduardo, é mais ou menos isso. Fernando, seguindo aqui com a questão do registro. O inciso primeiro fala do prazo, né? Fala, a CBF, mesmo que a gente saiba que nem sempre demora, mas ela tem um prazo regulamentar, né, de até 48 horas para exigir a complementação ou retificação da solicitação de registro. Então, são 48 horas para registrar. Embora isso não seja comum, já aconteceu no passado de demorar até 2 dias, principalmente no princípio, ali no começo do gestão web. Sim, já aconteceu isso. Já aconteceu isso na época mais antiga nossa, que às vezes acontecia demorar mais de às vezes uma semana, 3 dias, 4 dias para ficarem registrado o jogador. Tá? Mas é como eu falei hoje em 10 minutos, às vezes o time registra um jogador que precisa. Hoje mesmo eu mandei um contrato do Vianópolis, enquanto eu mandei, aprovei e mandei o contrato do Vianópolis, enquanto eu fui a fazer uma transferência que eu precisava, que tinha chegado para mim, tá? Quando eu voltei no sistema, o contrato do Vianópolis já tinha sido registrado pela CBF, já estava no BID. Só uma dúvida. A CBF fala, o inciso segundo fala que o vínculo não profissional ou o contrato especial de trabalho desportivo só será registrado após o pagamento das taxas vigentes e aplicáveis. A gente também tem que ressaltar esse trabalho da Federação Goiana de Futebol, que eu tenho certeza que é a única federação do país que não cobra taxa de registro interno. Então, você não tem gasto para registrar um jogador internamente na federação. Muitas federações cobram registro não profissional,
contrato profissional, taxa de rescisão, além daquelas que você já paga gerando o sistema que geram automaticamente ali no gestão web, que hoje um vínculo não profissional de uma equipe profissional é R$ 50 e de uma equipe amadora, se eu não me engano, é R$ 15. É isso mesmo, Fernando? Isso. E aqui em Goiás nós não temos, né? Não É um tem. trabalho que iniciou-se. Quando iniciou, Fernando? Onde foi que aboliu-se esse pagamento de taxas? Foi no mandato do presidente André? Acho que foi a partir do André, um pouquinho antes que teve, mas eu acho que é praticamente quando o André entrou na federação que foi abolido essa situação de pagar qualquer taxa dentro da federação. As taxas, eu acho uma coisa interessante porque os times já são desprovidos de dinheiro para pagar algumas taxas e ficaria difícil. Vamos te dar um exemplo. Tem federações que eu vejo que o cara paga a rescisão, a taxa de rescisão da CBF e a taxa de rescisão junto à federação. Quer dizer, a federação cobra uma taxa de rescisão pela rescisão do jogador e a CBF também. Às vezes o cara gasta um dinheiro grande pagando as duas taxas. Vai o contrato também, taxa de contrato, tudo, um monte de coisas eles pagam, as federações pagam. E nós não cobramos nada de nenhum time, tá? Nosso, vem aqui e inscreve jogadores quantos quiser. Imagina se se fôssemos cobrar que nem a CBF, R$ 15 de cada um para os amadores e 50 de cada um dos profissionais, o tanto de jogador que, primeiro, ia cair pela metade os registros de jogadores que os times não iam poder. Nossos campeonatos iam ficar péssimos porque não iam ter os jogadores, muitos jogadores iam ficar fracos nos campeonatos. Então, e é uma ajuda muito grande que a federação dá aos times. Ana, tem duas perguntas aqui, eu vou ler. Qualquer coisa, se você quiser, eu respondo uma delas, não tem problema não. Vou fazer a do Marcelo dos Santos primeiro aqui. Por que na mudança de clube tem que fazer toda a documentação novamente? Não seria mais fácil fazer uma procedência do atleta? Eu acho que ele quis dizer por que exige a documentação de um atleta quando ele vai de um clube do estado para o outro. Tá. O que acontece é o seguinte, porque a gente exige, porque ele mudou de time, é aquela coisa, sempre foi uma coisa a se pensar, a se amadurecer a história, mas pelo que eu tenho dentro do meu estado, eu vi aqui que ele estava falando dentro do mesmo estado, tá? O que acontece porque eu não sei se às vezes ele pode sair de um time e ir para o outro e mudar a data de nascimento, mudar alguma coisa, falsificar. A gente não sabe a procedência do jogador. A gente não pode tratar dessa maneira, mas a gente não sabe. Então, quando é no mesmo time, a gente só pede a declaração escolar. Agora, se não é do mesmo time, a gente pede os documentos novamente. Então, Marcelo, como o Fernando disse, é uma forma até de preservar, né? de não haver problemas futuros com relação à documentação, de conferir novamente. E, não que a federação desconfie, mas até para que ela possa se resguardar suas competições, resguardar os seus filiados, né? Que a gente sabe o quanto é chato quando acontece algum tipo de problema, que o campeonato tem que ser decidido no tribunal. Então eu acho que é por esse caminho. O Diego Latorre pergunta: por que se paga tão caro em uma transferência de atleta via estado para estado, ainda mais para a base? Não seria viável, pelo menos na base, esse valor ser nulo ou menor? Eu vou querer responder essa, Fernando, se você não se importar. Tudo bem. Diego, o que ocorre é que uma das fontes de renda das federações são as taxas que elas cobram. Como o Fernando vinha dizendo aqui, a Federação Goiana de Futebol ela não cobra taxa interna, então ela isenta os seus filiados.
Mas a maioria das federações, vamos falar, federações que não têm equipes disputando campeonatos brasileiros da Série A, da Série B, são federações que vivem exclusivamente ali, que dependem dessas taxas. Por isso, existe também essa questão do valor. Se eu não me engano, hoje a média de uma transferência que você paga, o valor pago de federação para federação, gira em torno de R$ 750 para o atleta amador, mas a taxa de R$ 500 da CBF. Não, E outro ponto, só um minutinho. é a questão também de uma certa limitação, porque se você deixasse isso livre, o atleta hoje estava aqui em Goiás, amanhã ele estava no Tocantins, depois ele estava em Rondônia, daqui a pouco ele estava no Pará. Então, é uma forma também de fazer com que os clubes pensem bem antes de fazer essa movimentação de atleta. Só corrigindo um pouquinho, Mineirinho. Muitos estão em 750, mas já tem federações que já estão com 875, que é o caso de Espírito Santo, Bahia e algumas outras federações, e Rondônia, que é R$ 1.100 a transferência de jogador e amador, tá? E R$ 2.200 do jogador profissional. Como eles têm pouquíssimo, tipo assim, eles não saem muitos jogadores, eles não têm, para eles terem mais receita, ele está tão caro assim a deles lá, que é 2.200 e 1.100 lá em Rondônia. Tanto que poucos jogadores saem de lá para cá. Os campeonatos lá são puros, de times só de jogadores de lá mesmo, não são jogadores de fora. Exatamente, por essa questão de valores. Deixa eu ver, não tem mais pergunta nesse quesito. Aqui fala a publicação no BID dar-se em horário de expediente da CBF. Qual que é o horário, Fernando? Das A 10 às CBF abre às 10 horas da manhã e fecha às 19. Tá? Então, a CBF pode, vamos supor que nem a federação aqui, tá? A federação abre às 9 da manhã, que é uma hora antes da CBF, e fecha às 6, que é uma hora antes da CBF. Mas o que a gente joga no sistema da CBF até às 6 horas da tarde, vamos supor, se eu mandei 10 jogadores para ela, é 99,99% de chances dela registrar eles até às 7 horas da noite. Então, sempre a gente sabe que o que a gente colocar depois das 6 horas, quando eu estou saindo, às vezes até antes de eu sair já terminou, ela já colocou o que eu coloquei, ela já praticamente já registrou tudo. Ela nunca deixa, quando a gente manda para lá, ela nunca deixa de registrar. Então, o expediente dela é das 10 às 7 horas. Então, o pessoal que lembrar disso, que precisar de jogadores, lembrar que até às 7 horas da noite ela pode registrar. Então, pode. Tá? Obrigado por ainda escolher o valor. A gente fica. É difícil, a gente sabe que é difícil, o valor é difícil. Teve uma inflação muito grande em cima desse valor, tá? Que não era de se esperar, que nem as taxas, teve taxas que subiram muito, principalmente em lado da CBF, que subiram um pouco, tá? Mas, assim, a gente não pode dar certo em tudo vai ser certinho sempre, né? Então. Não, correto. Vamos lá. Para a escala, Fernando, nós já estamos chegando aqui na nossa reta final. Aqui a pré-escala ela não é bem um assunto do departamento de registro, mas ela está ligada diretamente ao departamento de registro, e nós colocamos aqui até para fazer um alerta sobre isso, né? No ano passado, houveram inúmeros problemas com relação à pré-escala, principalmente nas categorias de base. Muitas equipes sofreram sanções, punições, multas, por não realizar a pré-escala em tempo hábil. Pessoal, é de fundamental importância que vocês realizem a pré-escala, pois ela é uma exigência do artigo 16
dos regulamentos específicos de competição da federação. Ela é uma obrigatoriedade. Então, fica uma recomendação aqui, né? O Fernando pode falar também um pouco melhor sobre isso. É até uma forma dos clubes se protegerem, Fernando, acerca de não ter um atleta irregular escalado, um atleta suspenso escalado. A pré-escala ela veio também como uma ferramenta para auxiliar nesse combate à escalação irregular de atleta, né, por partida. Sim, a pré-escala é um item que foi feito, uma parte do sistema que foi aplicado que ajuda todos os times no sentido do seguinte: na hora que o time for fazer que o time fazer a escala, ele faz a escala do jogador, dos jogadores que vai jogar, e ele pode, até uma hora antes do jogo, ele pode conseguir mudar os jogadores que ele quer. Ah, teve um jogador que teve um problema, que teve uma contusão e ele não vai poder jogar, ele vai poder trocar o jogador. E, que nem o Mineirinho falou, reforçando, vai ter os jogadores que não tiverem bom, você mandou para mim registrar o jogador. Se você não achar ele na sua relação, tá? Às vezes pode ter algum problema que ele foi ele está no bid, mas não apareceu na sua relação. Aí você pode ligar aqui, ou falar com o nosso TI, ver com o nosso TI alguma coisa que tenha acontecido para você poder consertar essa parte, que às vezes pode estar em algum lugar, alguma coisa que possa ter acontecido e ter bloqueado esse jogador. Mas pode ser que nem o Mineirinho falou, pode ser que ele esteja suspenso, ou às vezes até mesmo você achar que ele está registrado e ele não foi registrado ainda no seu bid para ele poder aparecer para você. Então, ele evita que você faça alguma coisa e escale um jogador irregular para jogar no seu time e depois ter sanções futuras do tribunal. Tá? Então, acho que vocês têm que ver isso direitinho, organizar essa parte da pré-escala também, prestar bastante atenção nessa situação, tá? De fazer uma pré-escala bem feita, faz uma pré-escala, não deixa para fazer na hora do jogo, faz de manhã, calmamente, olha. Se caso depois precisar mudar, aí para depois olhar antes de fechar ela, olha novamente se está tudo certo, se você quer trocar alguém, se deu algum problema, você troca, para finalizar ela e acabar. Porque uma hora antes do jogo ela fecha e você não pode mais mudar ela, nem hipótese alguma. Deixa eu ver aqui se o presidente está aqui. Fernando, se você quiser fazer seus agradecimentos, enquanto eu chamo o presidente aqui, você pode ficar à vontade aí. Pessoal, muito obrigado. Tá? Fiquei muito agradecido de estar aqui. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Tá? Assim, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Espero que sejam a primeira de muitas, que eu possa ajudar muito mais vocês. Gostei demais. Quem precisar de mim pode me ligar, pode vir a mim, que eu estou aberto a ajudar a quem precisar. Tá? Muito obrigado a todos pelo convite, por eu estar aqui. Tá? Leão, obrigado, Leão, pelo carinho. Tá? De todo mundo que está me mandando um parabéns aqui. Tá? O presidente Ronei de Freitas, o Mineirinho que falou, me pediu para vir fazer, tá? Todos os Léo, o André, que é uma pessoa muito especial na minha vida, tá? Muito obrigado mesmo. Vocês são a minha família. Muito obrigado mesmo. E qualquer coisa, pode ter certeza que eu estou aqui à disposição de vocês. Muito boa noite para vocês e fiquem com Deus. Pessoal, quero agradecer, Fernando, você pelo curso, né, por ter compartilhado o seu conhecimento aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, foi de grande valia para todos nós termos essa palestra com você. Teremos cursos introdutórios, teremos cursos específicos.
e nós temos certeza que você estará lá conosco na FF Academia, né? Já vejo aqui o nosso presidente, o presidente já está online aí, já tô vendo ele aqui, né? Aproveitar também, antes de passar a palavra para o presidente, para agradecer a todos vocês, né, que estão participando do curso. A gente fica muito feliz, muito honrado com os elogios, mas também queremos ouvir as sugestões, queremos ouvir aquilo que nós temos a melhorar. Agradecer ao presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei de Freitas, por ter confiado em nós a missão de coordenar esse primeiro curso. Quero me colocar, presidente, à disposição do senhor, possa estar à frente de outros cursos aqui na academia. Agradecer ao Fernando, agradecer ao meu amigo André Pita, CEO da federação, agradecer ao Leonídio, Paulo, toda a equipe da federação que esteve envolvida nesse processo aqui, sem citar nomes para não ser injusto com ninguém. E é isso aí, presidente. Queria que o senhor encerrasse com chave de ouro esse curso introdutório, que eu tenho certeza, como eu falei no início, que foi um divisor de águas na história do futebol goiano, principalmente nas categorias de base. Obrigado, Dutra. Boa noite a todos. Realmente eu fico muito feliz e satisfeito por estarmos aí terminando mais essa etapa, mais esse projeto, um projeto bacana, um projeto que foi idealizado lá atrás, quando a gente começou a participar dos conselhos técnicos, quando a gente começou a efetivamente participar das entregas de premiações, onde a gente começou a ver e ter algumas experiências negativas com relação àquilo tudo que a gente estava vendo ali no campo, aquilo tudo que a gente estava vendo em relação à base, à formação. A gente considera muito importante essa questão da formação. Eu, particularmente, vou trabalhar muito para que a gente tenha uma base forte, para que a gente tenha os nossos atletas em condições de chegar aí nas suas equipes profissionais, nas suas equipes principais, principalmente aqueles atletas formados aqui dentro do futebol goiano. Uma das primeiras ações que eu tive assim que eu assumi foi assinar a portaria de criação da FGF Academia, um projeto inovador, um projeto que a gente entende que realmente vai vir com muito sucesso e já está com sucesso, né? Porque o feedback que a gente tem recebido por parte de todos aqueles que acreditaram e que estão participando, principalmente desse curso introdutório, feedback de imprensa, feedback de clubes filiados, dos profissionais que estão trabalhando, foi muito importante e é muito positivo. Isso nos dá aí a certeza de que a gente está no caminho certo, a certeza de que nós acertamos na implantação desse projeto. A gente só tem a agradecer principalmente a você, Mineiro, Dutra, aos nossos funcionários da federação, Paulinho, Murilo, aqueles que estão realmente dedicados dentro desse projeto da FGF Academia, a todos aqueles palestrantes que participaram e abrilhantaram ainda mais o nosso curso, dizer da nossa satisfação e da nossa gratidão de estarmos aí finalizando mais uma turma. Ontem nós finalizamos uma turma, hoje nós estamos finalizando outra. A experiência foi bastante positiva com relação a isso, uma aceitação muito grande, uma participação muito grande quando das inscrições. Tivemos até que dividir turmas, né? Nós tivemos que selecionar aí, dividir, colocar em 2 turmas devido à grande procura que foi, a grande aceitação que foi. Então, isso realmente engrandece muito, nos dá muita força para que a gente possa continuar dentro desse trabalho. Vocês podem ter certeza que a federação não vai medir esforço para estar bancando, subsidiando esses cursos, trazendo aí novas perspectivas, trazendo novos cursos e, a partir de agora, cursos específicos, né? Porque a gente vai começar agora, esse primeiro passo, essa sementinha foi através do nosso curso introdutório, que eu fiz questão que a gente começasse ele agora, nessas competições que estão começando no primeiro semestre,
porque a gente viu a necessidade disso e para que vocês também pudessem entender o que é que a gente quer, aquilo que é o nosso projeto, pudesse entender o nosso objetivo, pudesse entender aonde que nós estamos vislumbrando, aquilo que nós estamos querendo. A partir de agora, o nosso departamento, a nossa coordenação do curso vai começar a produzir todo o material, as carteirinhas necessárias para que vocês possam utilizá-las já nos jogos, os certificados que vocês vão estar recebendo, para que a gente possa trabalhar em cima daquilo que foi prometido nos nossos conselhos técnicos, que é uma cobrança. Os nossos árbitros vão começar a cobrar isso, os nossos árbitros vão começar a fiscalizar essa situação. Aqueles que não participaram, que pensaram que nós estávamos brincando, eles vão ter uma surpresa muito grande a partir de agora, porque essa fiscalização vai ser bastante efetiva. Então, eu já conclamo a vocês que participaram, que tiveram presença nas salas de aulas, que comecem a se preocupar com a documentação, comecem a se preocupar com as carteirinhas. Nós temos todo um controle de quem participou das aulas, de quem efetivamente estavam nas salas de aulas, e a gente vai começar a liberar esse material exatamente para aqueles que participaram. Quem não teve a oportunidade por algum problema técnico, e aí de antemão a gente já pede desculpas a todos vocês, de repente por algum problema, alguma falha que houve na comunicação, alguma falha que houve no sistema que nós implantamos, nós vamos estar encaminhando pessoalmente no Zap de cada um de vocês todas as aulas de cada turma, ou seja, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão estar recebendo esse material para que a gente possa ter a comprovação de que efetivamente todos aqueles que fizeram as suas inscrições tiveram o prazer de passar por esse marco histórico que eu considero, que é o primeiro curso introdutório da FGF Academia. E eu sinto que vocês podem se vangloriar disso. Eu acho que eu, particularmente, quando a CBF criou a CBF Academy, eu tive a grata felicidade de participar da primeira turma de gestão formada na CBF Academy. E isso fica registrado, isso está registrado lá. A gente tem efetivamente isso guardado na nossa memória. Então, eu entendo que para vocês, e principalmente aqueles que se dedicaram, aqueles que realmente, efetivamente, largaram os seus afazeres, a gente vê muitos companheiros aí que estão aí nas suas casas, nos seus lares, de olho, participando, e também os feedbacks que nós recebemos depois das aulas. A gente abriu aí o microfone para que a gente pudesse ter esse bate-papo legal, e isso é importante. Então, vocês possam realmente se dizerem aí felizes e realizados de terem participado desse curso introdutório. Quando a gente começou a idealizar esse projeto, eu fiz questão que viesse desde lá. É o massagista, é o preparador físico, é o treinador de goleiro, é o gestor, é o treinador, enfim, a gente não quis desmistificar ninguém. A palavra correta era no sentido de que todos seriam valorizados. E é essa que é a nossa ideia, esse que é o nosso intuito, esse que é o projeto maior a partir do momento que nós criamos a FGF Academia, para que a gente pudesse qualificar melhor, principalmente aquelas pessoas que estão trabalhando na base. Eu tive algumas experiências negativas, vi muitas coisas erradas nas minhas andanças aí, quando a gente estava participando das entregas de premiações, e isso fez com que eu fosse amadurecendo esse projeto. A primeira oportunidade que tive foi essa de criar aí a FGF Academia. E podem ter vocês certeza que vocês que estão aí voltados para a base, que o nosso projeto maior é para a base. O nosso projeto maior é visar principalmente e qualificar. É lógico que essa qualificação, vocês é que têm ela, vocês que têm essa formação, mas pelo menos a gente quer tentar dar algo mais para aqueles que estão
efetivamente trabalhando nas nossas competições. Para o segundo semestre, nós vamos começar já a ter esses cursos específicos e a gente vai começar a exigir também uma quantidade maior de hora-aula. Eu já determinei aí para o Dutra, para o pessoal que está à frente da coordenação da FGF Academia, já o mais rápido possível, uma programação para que a gente já possa divulgar os cursos específicos o mais rápido possível, aproveitar esse momento bacana que nós estamos vivendo, desse feedback positivo que nós tivemos através desse curso introdutório. Então, isso é um motivo de muita alegria e de muita satisfação. Eles já estão trabalhando na elaboração disso. Eu já tenho o feedback positivo da presidência da CBF, no sentido de que vão me auxiliar com profissionais altamente gabaritados e qualificados para poderem estar passando para vocês as experiências necessárias, e isso a gente considera de suma importância. Eu acho que é por aí, o caminho é esse, nós vamos conseguir fortalecer ainda mais a nossa base. Principalmente para evitar, e aí eu toquei nesse assunto ontem e quero tocar nele hoje também, para que vocês possam sentir o quanto a gente fica chateado de estarmos aí promovendo o futebol da base, de estarmos aí tentando melhorar o futebol da base, e a gente vê fatos lamentáveis como nós vimos e fomos informados de um jogo do Sub-20 que aconteceu na cidade de Itaberaí. Não é por aí, não é isso que nós queremos, o que nós queremos é o contrário, nós queremos que os profissionais que estão envolvidos com essa formação, eles possam passar aos garotos, àqueles atletas, o contrário do que nós vimos lá, com fatos lamentáveis ocorridos lá na cidade de Itaberaí, e aí a gente já determinou, a gente já solicitou ao Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação que buscasse todas as imagens, que buscassem todas as informações necessárias. A súmula já está na mão do pessoal, já está na mão do procurador, para que eles possam agir de uma maneira muito criteriosa e muito rigorosa. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é exatamente o contrário. O que nós queremos é que esses atletas sejam formados e que eles vão para competir. É lógico que existe a rivalidade, é lógico que tem que ter essa competição, mas nunca a violência. Não é isso que nós estamos querendo para os nossos atletas. Esses atletas vão chegar no profissional com espírito de competitividade. E então, nós já determinamos isso para o nosso pessoal responsável. O tribunal já está agindo nesse sentido e vai agir com relação a todos os jogos de competições promovidas pela federação. A gente quer ajudar, a gente quer promover, mas nós também vamos cobrar. E eu acho que é fundamental o papel de vocês, enquanto gestores, enquanto pessoas que estão aí na formação, para que possam trabalhar principalmente a qualidade desses garotos, mas também, como vocês viram nas palestras aí que foram ministradas na área de psicologia, também a cabeça e o psicológico desses garotos. Eu não quero me alongar muito, porque eu sei que vocês, todo curso tem essa dificuldade, né, é cansativo, mas eu queria deixar aqui para vocês a minha palavra de satisfação, de alegria, de estar podendo contar com vocês. Eu vejo que nós estamos aí com 126 participantes agora na sala de aula, e isso para mim realmente nos deixa bastante feliz. Ontem também a presença foi muito grande e nós podemos deixar as portas abertas, principalmente da FGF Academia e também da federação, para que vocês possam, a partir desse momento, entender o que é que nós queremos, entender qual que é efetivamente o nosso projeto, principalmente para a base, e também deixar também os nossos departamentos, o departamento de registro, a nossa comissão de arbitragem, todos aqueles departamentos que a federação tem, que são tão importantes, principalmente para o desenvolvimento do nosso futebol, à disposição de vocês. Tem alguma dúvida? Não se apeguem e procurem a federação, procurem os seus gestores, procurem o supervisor das suas equipes, para que eles possam tirar essas dúvidas. Eu determinei, principalmente a nossa comissão de arbitragem,
para que aquele clube que solicitar, através de ofício, através do e-mail corporativo, cursos específicos, ou seja, atualizações de regra, para que eles possam ir até vocês, para que eles possam ir até os seus alunos, para que eles possam ir até suas cidades, para que eles possam passar efetivamente aquilo que são as atualizações, aquelas regras do futebol. Como o professor Mota muito bem colocou aqui no curso para vocês. Então, essa disponibilidade nós estamos deixando também para que, a partir do momento que vocês tenham essa necessidade, que vocês convoquem, independente de ser clube amador, independente de ser clube profissional, para que vocês procurem a federação e a gente possa efetivamente estar levando também pessoalmente até vocês essas atualizações e principalmente esse conhecimento. Eu gostaria de deixar meu abraço, eu acho que foi bastante importante. Eu só queria, não sei se o Marcelo ainda está na sala, mas ele fez uma pergunta num momento bastante oportuno, e eu faço questão, Marcelo, de dizer para você que essa situação que você colocou, da questão de aproveitamento dos documentos, daqueles documentos que já estão registrados na federação. Eu já tenho comigo, há muito tempo que eu já venho pensando nisso, há muito tempo que eu já venho trabalhando em cima disso, e pode ter certeza que eu vou estudar essa possibilidade de que a gente possa tirar o máximo possível de despesas de vocês, ou seja, esse documento já está na federação, então eu não vejo necessidade nenhuma de você ter que reaplicar, ter que levar novamente esse documento para a federação. Nós temos que acabar com essa burocracia e tudo aquilo que a gente puder fazer para evitar gastos, principalmente na base, eu vou estar ali à disposição de vocês, o nosso departamento de registro vai estar ali à disposição de vocês. Portanto, meus amigos, um grande abraço a todos e esperem e possam realmente ficar contando com isso. Nós vamos, a partir de agora, trabalhar muito a efetividade da FGF Academia, nós vamos trabalhar muito a qualificação, principalmente desses profissionais que estarão trabalhando conosco. Já vem novidades aí, hoje a gente já acertou, a gente estava acertando a questão do curso de formação de novos árbitros, que vai ser feito pela FGF Academia também, tanto na área daqueles que querem fazer o curso profissionalmente, quanto na área daqueles que querem se aperfeiçoar através de um curso mais amador. E aí a ideia nossa é já começar a fazer isso também através da FGF Academia. Uma outra situação também que nós estamos resolvendo e que nós já começamos a definir hoje foi a questão de uma novidade até, que foi sugestão do Dutra, que através de muitas procuras que nós tivemos, que é a questão dos supervisores de futebol. Então, nós estamos aí já com algumas ideias também de criar um curso específico para o supervisor de futebol. Então, vocês vejam que nós estamos preocupados muito, muito mesmo com a formação. E eu acho que o caminho é esse, e é onde a gente vai conseguir revelar os nossos grandes atletas, porque a gente sabe que potencial o Estado de Goiás tem, a gente sabe que aqui é um celeiro, a gente sabe que aqui existe a revelação de grandes atletas. E, por mais que seja, a gente tem esse curto espaço de tempo, que o mandato de um presidente de federação é apenas de 4 anos, mas nós vamos estar trabalhando muito em prol, principalmente, do futebol de base. Uma outra questão que foi colocada também, e eu acho que eu preciso, como presidente, de explicar direitinho para vocês, não sei quem que fez essa colocação, que foi com relação às taxas de transferência. O Diego Latorre. Oi? O Diego Latorre que fez. Então, Diego, só te respondendo, a federação ela tem uma preocupação com isso. Eu nunca me abstive de fazer liberações para outros estados de atletas nossos aqui. A partir do momento que a gente faça essa parceria, nós estamos tentando fazer esse tipo de parceria com outras federações, mas infelizmente tem outras federações que não aceitam esse tipo de parceria, e aí essa taxa é cobrada por eles, não é cobrada pela Federação Goiana.
A gente gostaria muito, e se vocês tiverem algum relacionamento, eu não tenho dificuldade nenhuma de transferir um jogador para outra federação sem cobrar, sem ônus nenhum. Mas desde que ele tenha o compromisso que o dia que a gente precisar de trazer esse jogador para trás, para qualquer um clube que seja o representante de vocês, a federação de lá que ele foi tem que fazer o compromisso de estar liberando esse atleta também, sem custo nenhum para vocês, sem custo nenhum para nenhum clube que é afiliado meu, nenhum clube que é afiliado da federação. Então, esse compromisso também, eu estou fazendo ele com alguns presidentes de federações, a gente já tem conseguido isso, mas, infelizmente, volto a dizer, tem algumas federações que não aceitam esse tipo de coisa, são fonte de receita deles, mas que a gente está tentando aí absolver ainda mais esse custo para que vocês possam poder trabalhar e gastar aquele recurso necessário, principalmente na condição e na condição boa para os nossos atletas. Um outro assunto também que eu queria aproveitar, já delongando muito as minhas palavras, mas aproveitar, eu acho que é importante, o momento é propício, eu acho que é o tema do momento, que é a questão de manipulação de resultados. Fiquem de olho nessa situação. Qualquer coisa que vocês verem, detectarem de anormal, procurem o mais rápido possível cortar isso, de repente denunciar isso, porque isso vai chegar, já está chegando, já chegou no profissional, há muita gente tem detectado e vai chegar na base também. Então, fiquem de olho nisso, a federação está já providenciando algumas situações no sentido de esclarecer a vocês, principalmente clubes de formação, clubes de base, as necessidades e aquilo que vocês possam estar fazendo para denunciar. Mas fiquem de olho, qualquer irregularidade que perceberem, qualquer anormalia que perceberem nos seus plantéis, nas suas conversas com atletas, procurem conversar com seus atletas, procurem trabalhar o psicológico desses atletas para que vocês possam não deixar eles caírem nessa tentação. Realmente é muito preocupante essa situação e eu acho que nós só vamos conseguir vencer isso através do trabalho de muita honestidade, de muita competência, que principalmente a gente confia, a gente sabe que vocês desenvolvem aí nos seus clubes, nas suas cidades. Portanto, é ruim a gente querer aqui despedir de vocês, né? Mas dizer que não é uma despedida, é um até breve, e eu tenho certeza que aqueles que gostaram daquilo que nós promovemos vão estar aí colocando seus nomes já nos próximos cursos, nos próximos cursos específicos que nós vamos já apresentar a partir desse momento. Gostaria, Dutra, de sugerir que você deixasse em aberto aí também para esse bate-papo, para que a gente possa interagir com esse pessoal, até porque é a última aula, né? Até porque nós estamos finalizando o curso. Então, parabéns a todos aqueles que vieram até o final do curso e acreditem na FGF Academia, acreditem no nosso projeto e acreditem no futebol goiano. Um grande abraço a todos. Presidente, só já o senhor não pede, o senhor determina, o grupo já está aberto. Nós gostaríamos também de deixar lá, que vocês possam sugerir a área, o curso que vocês têm interesse também, para que nós possamos levar ao conhecimento do presidente e viabilizar esse curso, essa matéria que tenha uma demanda também que não esteja nessa primeira grade. Mais uma vez, presidente, obrigado e vamos encerrar a aula, mas lá no WhatsApp já está liberado, podem falar por lá que nós vamos estar acompanhando. E nos próximos dias estaremos enviando as credenciais, as carteirinhas e os certificados serão enviados através do WhatsApp, assim como o link das aulas gravadas também serão enviados de forma individual pelo WhatsApp. O material das aulas em PDF já está disponível lá no grupo, só falta a aula da arbitragem, que amanhã nós disponibilizaremos. Grande abraço, mais uma vez obrigado, boa noite a todos.